essa preocupação de ser sempre o rebelde, de estar colocado à margem, de olhar de fora, de se constituir como alguém que é politicamente engajado o tempo todo, mas que o tempo todo também sai do centro para poder ajudar pelas bordas, isso é uma característica que vai marcar a produção intelectual do Certeau durante toda a sua vida. Michel Jean Emmanuel de la Barge Certeau nasceu em 1925 em Savoie, interior da França. Seus estudos iniciais se deram em instituições religiosas católicas em regime de pensionato. Nos anos de 1943 e 1944, finalizado o secundário, Certeau inscreve-se em letras na Universidade de Grenoble. Nesta época, participa como mensageiro de um grupo de resistência ao nazismo. Em outubro de 1944, ingressa no seminário de Saint-Sulpice, de orientação clássica e austera, onde cursou o ciclo filosófico. Em 1948, consagra-se padre e conhece o jesuíta Henri de Lubac, que viria a ter grande influência na sua decisão de ingressar na Companhia de Jesus. Em 1956, é ordenado jesuíta. Publica seus primeiros artigos na revista Christus e inicia uma minuciosa pesquisa sobre os primórdios da ordem ignaciana, no século XVI. O fascínio pelo místico do século XVI, Jean-Joseph Surin, arrebataria Certeau em suas pesquisas. O Surin, ele era um padre que foi chamado para executar uma sessão de exorcismo. Então ele vai, tem uma moça que está sendo possuída pelo demônio, ele vai fazer essa sessão de exorcismo, ele consegue livrar a moça, então, dessa possessão maligna, né, a ideia da possessão do outro, né, da autoridade, então, toda essa discussão do misticismo, e depois que ele consegue executar a prática de exorcismo com sucesso, ele se cala. E durante quase duas décadas, o Surin fica calado, ele não consegue emitir uma única palavra. Então, ele se comunica através de cartas depois, né? E é isso que vai chamar a atenção do Certeau. Vai chamar a atenção, primeiro, porque é uma discussão sobre misticismo do século XVI. Segundo, porque o Surin é um jesuíta, né? E ele, ao fim da sua formação, ele vai acabar optando por seguir a ordem jesuítica. Então, o Surin responde também esse interesse da ordem, né? De trabalhar com o jesuitismo. Terceiro, porque o Surin permite com que ele faça uma coisa que lhe é muito importante, que é o exercício da escuta e da palavra. Então, o Surin não só ele ouve na hora em que ele está exorcizando, como ele se cala depois que ele exorcizou. Então, o problema da fala, né, de ouvir o outro, que é toda a relação também que o Certeau constrói com a teoria, com um olhar mais psicanalítico que ele tem na sua formação. Então, em 64, durante essa formação que ele está tendo, né, ele vai ser um dos membros fundadores da Sociedade Lacaniana, né, da Sociedade de Psicanálise da França. Então, esse lugar da psicanálise, essa preocupação com a escuta do outro e da alteridade, o Surin também responde a ele o interesse. Todos os intelectuais que conviveram com o Certeau durante toda a sua vida, em vários momentos, vão dizer que a característica que mais marca esse intelectual é que ele ouve. Então, ele não é um intelectual que fala, mas é um intelectual que ouve. E ouve o outro, né, que é a segunda característica. Então, ouvir o outro é buscar entender a alteridade, é ver que o outro se constitui pela palavra. Por isso que também a tese do Surin é tão importante para ele. Quer dizer, como que aquela menina, aquela mulher que estava possuída, se constituía em possessão pela palavra. Então, ele estabelece uma dissociação entre o que o outro, né, e como que o outro se produz pela linguagem. E isso vai marcar toda a sua obra, porque ele vai então entender que o outro só se torna o outro no momento em que ele se enuncia, no momento que ele se enuncia como o outro, né? Que ele não é um outro em si, mas ele é o outro sempre numa relação
dialógica. E isso sim, isso é uma marca perene dessa relação com a psicanálise. Em 1967, vai a Paris e passa a contribuir com a revista Etude. No mesmo ano, sofre um acidente de automóvel no qual sua mãe morre e ele tem uma de suas vistas afetadas. As pessoas que conheceram o Certeau marcam este evento como um divisor de águas. Até aquele momento, o Certeau era um homem muito mais calmo, ele fazia suas leituras, ele era um homem muito cordial, enfim. A partir de 67, ele parece que ele vai ser tomado de uma grande agitação. Então, ele dorme pouco, né? Ele lê muito, ele está sempre engajado, ele passa a ter uma participação na vida completamente diferente da que ele tinha antes. E esse movimento é que vai fazer, por exemplo, vir para os países da América Latina, esse movimento que vai fazer engajar em vários campos de conhecimento. Ele lê muito, ele lê em vários idiomas, ele lê em russo, ele lê, obviamente, em francês, né? Ele lê em inglês, ele lê em português, então ele lê em grego, ele lê em latim. Então, ele é um poliglota, ele aprende, ele capta todas essas influências, né, do meio externo. Então, por exemplo, quando ele vem para o Brasil, ele não só se contenta em vir para o Brasil, como ele pega uma enorme bibliografia sobre o Brasil, né, de produção brasileira, e lê essa bibliografia. A convivência com os acontecimentos de maio de 1968 faz Certeau interrogar o sistema educativo francês. Constata uma nascente marginalização do saber e um deslocamento dos professores do centro da cultura para suas bordas, fruto do crescimento dos espaços de ensino fora da escola e dos meios de comunicação de massa. Deu aulas como professor convidado no Centre d'Études et Recherche. E a partir de 1970, em Paris 8, Saint-Denis e Paris 7, Jussieu. Entre 1966 e 1978, empreende diversas viagens ao Brasil e demais países da América Latina. Em 1978, recebe convite para o cargo de professor titular da Universidade de San Diego, Califórnia. Certeau volta, ele estava dando aula como professor na Universidade da Califórnia. Ele volta para a França em 1984, ele retoma suas atividades, ele começa a dar aula na Universidade Francesa, a partir de então, e aí ele vai ser acometido de um câncer de pâncreas. Então, ele vai falecer no iniciozinho, no mês de janeiro de 1986. Até então, algumas pessoas sabem, né, parece que ele não divulga muito o estado de saúde em que ele estava, mas era um câncer terminal. Então, os alunos dizem que ele deu aula até o último momento, em dezembro, antes das férias iniciais, do período de recesso na França, né, que engloba os feriados de Natal e Ano Novo, e só que em janeiro ele já não consegue mais retomar as atividades, ele vai morrer no dia 9 de janeiro. Je n'ai jamais connu un professeur qui était aussi rapide, sans chercher à démontrer lentement, mais à donner les choses essentielles tout de suite. Et c'est vrai que les questions qu'il se posait à l'époque, ça n'était pas encore mes questions. Alors je les recevais un petit peu de façon énigmatique. Il a fallu attendre pour que je comprenne. Esse movimento que ele faz de compreender algumas das pessoas ligadas ao século XVI, ao início do jesuitismo, né, da ordem jesuíta, vai fazer com que ele reflita sobre qual o lugar dele, sujeito da ordem. Então, ele, jesuíta, escrevendo história da igreja, história da ordem jesuítica, e no início
quando ela surge, né, no século XVI. Então, ele vai se perguntar sobre esse lugar e ele vai começar, então, a fazer uma reflexão muito interessante também nos anos 70, que é como se produz história. Então, a história não está ligada ao objeto, a história não é o real, mas a história é uma produção de discurso sobre o real. É essa preocupação que ele vai marcar. Ele vai dizer, olha, existem 3 vertentes que caracterizam essa produção do discurso historiográfico. Primeiro, o lugar da onde a gente fala. Então, sempre existe uma instituição. O sujeito que escreve história está ligado a uma instituição. No caso dele, a ordem jesuítica. Tanto instituição, o lugar da onde se fala, instituição, no caso do Certeau, a ordem jesuítica, mas a instituição como uma instituição histórica, né? Então, essa instituição, ela baliza os limites do discurso, o que pode e o que não pode, o que é dizível e o que é interdito. Não só necessariamente no sentido mais proibido ou permitido formalmente, mas aquilo que é aceito pela própria comunidade. Então, determinados temas emergem em determinados momentos porque há, por parte de uma determinada comunidade que participa dessa instituição, da disciplina, por exemplo, né, da história, compreende como tema de emergência ou como tema importante, e a maneira como essa instituição, como a história e essa comunidade olha para a construção do real. Um segundo movimento é que a história, ela se produz a partir da pesquisa. Então, a pesquisa significa que você vai tomar cuidado, olhar para os documentos, procurar interrogar as fontes históricas. Então, você vai ter que ir aos arquivos, você vai ter que fazer um levantamento de fontes, você vai ter que compreender os documentos da sua própria natureza, os documentos como alguma coisa que são escritos, que são produzidos em um determinado momento e, portanto, trazem as marcas dos possíveis de serem ditos naquele momento também, né? E o terceiro elemento, né, é a própria escrita da história, que não se confunde nem com a disciplina e não se confunde com a própria pesquisa. Justamente ao contrário, o Certeau vai dizer que a escrita da história produz uma inversão escriturária. Então, quando você vai escrever sobre um tema, você começa pelo fim. Você começa pelas descobertas que você teve e não pelo processo de pesquisa que você fez. Então, você coloca o fim como começo. E essa escrita é uma escrita marcada por um conjunto de cânones também. Então, o que ele chama de escrita folhetada, que seria o fato de você ter que colocar citação, de você colocar fontes, de você fazer bibliografia, de você citar fulano ou ciclano. Então, tudo isso acaba construindo uma maneira de escrever sobre o real, que é a história. Por isso que ele vai dizer que entre o mundo e a história, né, existe uma diferença, existe uma distância, é o que ele chama de epistemologia da distância. A escrita da história é sempre marcada por uma distância, né, e é essa epistemologia da distância que ele constrói como o ofício do historiador. Para o Certeau, você nunca resgata um fato histórico. Você não vai resgatar nunca. Porque o fato histórico, ele aconteceu, ele está no passado. O que você faz é uma construção, né, historiográfica. Por isso que muitos historiadores vão dizer que o Certeau, ele é um dos que inaugura a era da história, da historiografia. Então, porque você opera uma distinção entre a história, que seria o vivido pelos sujeitos, e a historiografia, que é uma escrita sobre a história. Sempre parcial, sempre lacunar, sempre ideológica. Ele vai dizer que toda história é ideológica, não tem como não ser ideológica, porque é um sujeito de conhecimento que produz um saber, né, sobre, ou que produz uma escrita sobre um determinado fato. Ela tem um compromisso político, né, de olhar para esse passado, mas ela não pode nunca restituir o passado. O passado é o morto. Por isso que ele vai dizer que a história é o trabalho sobre o morto. Na década de 70, Certeau é convidado a assessorar o governo francês na definição de uma política cultural.
Então o Sertor começa a se interrogar sobre o que é cultura. Porque nesse momento que nós estamos vivendo na década de 70, você tem uma ação muito forte do Estado na promoção de práticas culturais, né? E isso se associa a uma indústria que também está interessada nas práticas culturais. Então, promover cultura é também financiar um conjunto de grupos que está dizendo que está produzindo cultura, né? Então, na hora em que esses ministros se reúnem para fazer um projeto de cultura para toda a Europa, a preocupação do Sertor é desmontar essa noção de cultura como uma cultura que seja única. Então, primeiro, uma cultura que venha de cima, né, constituída pelos grupos que estão no poder político, econômico e etc. Por isso que ele vai escrever o livro que vai ser publicado, inclusive, no Brasil, mas na França também se chama A Cultura no Plural. Ele vai defender que não existe uma só cultura, né, mas que existem várias culturas e essas culturas são culturas institucionais diferentes e mesmo o que ele vai chamar nesse momento de classes populares, né? Então, as classes populares, as camadas populares também têm culturas. Então, ele vai defender que se essa política precisa ser construída, né, ela precisa ser construída também levando em consideração não uma ação do sujeito ou do Estado, ou dos grupos de poder econômico sobre o cidadão, no sentido de que o cidadão precisa entrar na cultura, mas ao contrário, uma ação do Ministério da Cultura no reconhecimento de que existem práticas culturais autônomas, ou seja, que partem dos grupos, e reconhecer essas práticas não como práticas menores, como práticas desprestigiadas, mas reconhecer que elas têm valor. Então, por isso que ele vai se engajar numa discussão entre cultura popular e cultura erudita. Então, ele vai dizer, olha, a cultura popular, ela foi criada, a ideia de cultura popular, ela surge fundamentalmente no século XIX, né, numa concepção de que a cultura popular é primitiva, ela é selvagem, ela é bárbara, ela é menor, né, e ela se constitui por oposição a uma outra cultura que são dessas pessoas que estão enunciando justamente a cultura popular como primitiva e bárbara, e elas estão dizendo, não, existe uma outra cultura que é a alta cultura, a cultura erudita, da qual nós participamos os eruditos, né? Então, ele está dizendo, olha, essa imagem, essa construção do século XIX, ela já é uma construção que estabelece uma hierarquia e é uma construção de relações de poder, né, que destitui da cultura popular o seu valor, porque projeta sobre a cultura erudita, a dita erudita, né, um lugar de, aí sim, o lugar de valor, de representação social, enfim, o lugar de destaque. Em 1980, então, ele vai escrever um outro livro que chama A Invenção do Cotidiano, é o resultado dessa reflexão em torno das práticas culturais que ele vem desenvolvendo. Aí já a partir mesmo de uma interação mais forte com o próprio Ministério da Cultura na França. Então, o que ele vai trazer? Ele vai mostrar essa preocupação com as práticas ordinárias. Então, ele vai passar de uma concepção de cultura no plural para uma cultura que é múltipla. Então, que está enraizada em cada um dos sujeitos. Essa cultura ordinária, ou seja, essas práticas ordinárias, as práticas do cotidiano com as quais ele se preocupa, são a grande contribuição que o Sertor traz, porque quando ele vai olhar para esse modelo das práticas ordinárias, ele vai dizer, olha, as práticas ordinárias são a maneira como cada um de nós, sujeitos, interpretamos e lidamos com a cultura. Então, na hora em que ele faz isso, ele muda o lugar da onde ele olha para a teoria da comunicação. Ele não está mais olhando do ponto de vista daquele que emite uma mensagem, mas do ponto de vista daquele que recebe. E não como receptor passivo, como era a grade de análise que imperava naquele momento dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, mas do sujeito aquele que estabelece a síntese, do sujeito que faz a bricolagem, do sujeito que trabalha com as várias informações que ele recebe e produz uma coisa nova. Então, esse sujeito ele não é o receptor passivo, então, das mensagens que vem da televisão, mas ele é sempre um produtor ativo de conhecimento a partir do momento em que ele vai lidando com esses vários fragmentos e sintetizando na sua própria cultura. Então, essa contribuição permite com que, então, se olhe para a relação entre mídia e sujeito de uma outra maneira. O sujeito tem sempre uma forma de escapar da mídia, ele tem sempre uma forma de construir um outro conhecimento, é o bricoleur.
essa grande contribuição do Certeau permite que a gente possa olhar, se perguntar, então, o que que os sujeitos fazem com as informações que lhes são distribuídas, o que que os sujeitos fazem com os objetos que lhes são entregues. E isso abre todo um novo campo de pesquisa, porque valoriza o sujeito individual na sua trajetória pelo mundo. Essa compreensão do Certeau das práticas ordinárias, essa compreensão do Certeau do sujeito insubmisso, do sujeito que sintetiza e que ele traz da própria experiência dele. Quer dizer, quando ele vai buscar um místico do século XVI, ele está buscando também de novo esse sujeito que não se submete, esse sujeito que foge da ordem. Então ele percebe essa maneira de fugir da ordem em vários momentos. E essa é uma contribuição importante para a educação. Por quê? Na década de 70, nós estávamos justamente trabalhando, quer dizer, a academia está operando com um livro que é um dos livros que é bem famoso na década de 70 e que vai ter um grande impacto na área educacional, é a reprodução, né, do Bourdieu e do Passeron. Justamente nesse livro, A Reprodução do Bourdieu e do Passeron, o que vão defender esses dois autores? Que a escola é uma grande maquinaria de reprodução da sociedade. Como então, na medida em que a escola ela se dissemina no todo social, ela ao mesmo tempo é uma máquina de conformação desse todo social. Essa é uma discussão que está corrente na década de 70 e no início dos anos 80. Se a gente pensa no filme, por exemplo, The Wall, isso está muito bem caracterizado. Então, o momento em que as crianças vão andando naquela máquina de moer carne, e elas caem e saem transformadas. Então, como que a escola moe o cérebro das crianças e transforma elas em autômatos. Essa reflexão deixa os professores da década de 70 enjaulados. Então, o que eles podem fazer? Se a escola é reprodutora, se eles estão dentro da escola, eles também são reprodutores, e os professores que não se sentem reprodutores do Estado ou da ordem vigente? Então, eles ficam numa jaula para onde não tem onde sair. Pour moi, Michel de Certeau a été, pour mon travail professionnel, une bouffée d'oxygène. Parce que j'étais professeur à l'école normale, j'avais à former de futurs maîtres, j'étais moi-même un formateur de futurs maîtres, et je ne pouvais pas me penser comme un agent de la reproduction, ou comme seulement un agent de la reproduction. Et du coup, pour des raisons subjectives, le mode d'approche de Michel de Certeau, pour moi, c'était le salut. Sinon, je n'avais qu'à donner ma démission de l'éducation nationale. E justamente a reflexão do Certeau abre uma porta, porque ele vai dizer, olha, a escola ela tem por função, claro, reproduzir a ordem vigente, mas o que os sujeitos que frequentam a escola fazem com os ensinamentos e com os objetos que estão distribuídos no interior da escola é outra coisa. Então, isso permite colocar no âmago dessa instituição conservadora, a própria rebeldia, o próprio movimento de renovação, de inovação, de colocar em xeque as normas, enfim, de o sujeito também perceber que ele tem de fato a liberdade, quer dizer, não é que o Certeau vai dizer que o sujeito tem a liberdade, mas o sujeito dentro da escola começa a ver também, ou permite que ele possa discutir, dar estatuto de legitimidade a esse assunto, que ele possa trazer a contribuição dele como inovador, como aquele que vai abalar algumas das normas que estão vigentes. Então, há um movimento aí, nos anos 60, 70, que é da igreja fazendo crítica a ela mesma. E ela tem a ver com a ideia da opção pelos pobres. Então, a igreja começa a se perguntar, aonde estão os meus fiéis? Essa ideia de que existe uma igreja que é administrativa, que cuida de bens, etc., e tem uma outra igreja que começa a se perguntar se não está se afastando dos seus fiéis. Então, há um conselho de bispos que começa
a se perguntar qual é o lugar da igreja, qual é o lugar dela na construção dos movimentos sociais. É isso que vai permitir, por exemplo, no caso brasileiro, você ter duas igrejas, uma igreja que apoia a ditadura e uma igreja que vai acolher, que vai, que vai proteger, enfim, que vai permitir até que algumas pessoas fujam do país, enfim. Né, essa divisão interna da igreja que está se repensando. Então, o Sertor vem para cá exatamente nesse momento. Né, ele está acompanhando esse movimento, ele tem interesse sobre esse movimento, ele tem um olhar sobre o outro, sobre a alteridade, que faz com que ele se interesse sobre o Brasil e toda a América Latina e os movimentos que estão acontecendo na América Latina, com uma grande simpatia pelos sujeitos que estão sofrendo, né, as ações dos governos autoritários. Então, ele vem para cá e ele começa a vir seguidamente. Ele vai vir em 66, ele vai vir em 67, ele vai para o Brasil, ele vem para o Brasil, vem para a Argentina, vai para o México. Né? Ele vai, mesmo quando ele não vem, ele vai se manifestar em revistas francesas sobre o que está acontecendo na América Latina nesse período. Então, ele faz um artigo quando da morte do Che Guevara, ele faz um artigo quando da morte do Allende, né? Ele vai repudiando, ele faz um artigo quando da invasão da USP, ele repudia a invasão da universidade, a perseguição de estudantes e professores. Então, ele é muito engajado com essa América Latina, né, e se perguntando qual o lugar, qual a importância da igreja nessa América Latina. Nessas viagens ele vai tomar contato, então, não só com essas preocupações da igreja, como ele vai tomar contato com o que a gente vai chamar que a gente chama de cultura popular brasileira. Então, ele vai para a Bahia, ele vai no terreno de Candomblé, ele vai nas favelas, ele quer conhecer como as pessoas, ele vai se interessar sobre os índios, Bororó no Brasil. Enfim, ele tem um conjunto de preocupações que são enormes, e porque ele percebe exatamente essa ideia de uma cultura que é múltipla, né, que ela está sempre se produzindo por grupos diferentes. Ela acontece simultaneamente, né? Então, várias instituições, essa cultura é plural, ela é múltipla, ela se dá pelos sujeitos e ela precisa ser compreendida, e ele quer compreender esse conjunto de práticas culturais. Quando o Sertor vai se perguntar sobre o estudo das práticas culturais, quando ele vai se interrogar sobre as práticas culturais, a compreensão das práticas culturais, ele vai forjar alguns modelos. Um dos modelos é o que ele chama de modelo polemológico. Né? Então, no primeiro momento, ele tinha pensado em trajetória, né? Aí ele acha que a trajetória é uma coisa muito estática e ele começa a usar o modelo da guerra, para poder compreender, então, como se dá essa relação, né, dos sujeitos, como é que os sujeitos se movem no mundo e fazem as suas práticas. Bom, então, nesse modelo polemológico, são constituídos dois polos. Um lado, o conjunto que ele vai chamar de estratégias, e do outro lado, o conjunto que ele chama de táticas. O que são as estratégias? As estratégias, ele vai dizer, as estratégias, elas partem de um lugar que constitui como próprio. O que é isso? As estratégias, então, estão sempre ligadas a uma instituição, a um lugar físico, a um lugar teórico, a um lugar epistemológico, aquele lugar que enuncia. As estratégias, por exemplo, estão ligadas a uma escrita. A escrita é também uma prática estratégica, né? Ela entrona um determinado tipo de interpretação, uma determinada visão. Então, é esse conjunto das estratégias. Os sujeitos ordinários se movem, né, no campo, então, das estratégicas, no lugar em que eles não são donos do lugar, mas eles só têm como aliado o quê? O tempo. Então, as táticas são as astúcias, é a arte de dar golpes dos sujeitos no campo minado do inimigo. Então, ele está pensando muito, isso aqui está muito fundamentado também
na Guerra do Vietnã, né? E nessa coisa de não ter mais uma guerra tradicional de pelotão, enfim, mas de uma guerra em que o inimigo está dentro do campo do amigo, digamos assim, né? Isso está tudo misturado. Então, nesse sentido, ele vai dizer, olha, as astúcias, elas só têm como aliado o tempo. É percebendo o momento em que o olhar panótico da estratégia desaparece, se perde um minuto, né? Então, aproveitando essa ausência do olhar panótico, o sujeito pode dar golpes. Então, como é que a gente pode pensar isso? E isso vai ajudar muito a pensar a escola, né? Em que medida, né? Se a gente pensa que a escola é um lugar da estratégia, aí voltamos lá a Bourdieu e Passeron. Então, ela é um lugar próprio, ela tem um conjunto de agenciamentos que permite o funcionamento da escola. Então, a escola é organizada em ciclos ou em séries, ela tem um professor, ela tem os alunos, ela tem as carteiras, ela tem um conjunto de elementos, ela tem uma prática panóptica, né? O aluno é observado, ele é avaliado, ele é etc. Na hora que tudo isso entra em funcionamento, o sujeito, ele pode ter, né, ele tem, na ausência do poder ou do olhar panótico do poder, ele vai impor o seu golpe, ele vai dar o seu golpe, vai fazer a sua astúcia. Pensando esse modelo polemológico no interior da sala de aula, a gente pode compreender a ação de professores e alunos de maneira bastante diversa do que normalmente a gente compreende. Então, normalmente a gente vai ver o professor, quer dizer, se você pega um esquema como a teoria da reprodução, você vai ver o professor como aquele que reproduz uma ideologia dominante. No entanto, o professor, ao selecionar os conteúdos da sua aula, ele pode interpelar essa ordem dominante de diversas maneiras, né? Então, ao mesmo tempo que o professor pode escolher, na hora que ele escolhe a maneira como ele dá tratamento ao tema da aula, por exemplo, ele está agindo de maneira astuciosa, ele está fazendo uso das suas táticas, né? A maneira como ele recorta e como ele transforma isso em conteúdo. Da mesma maneira, o aluno na sala de aula, mesmo quando ele entra no jogo, digamos, do professor, que ele está trabalhando junto com o professor, a maneira como ele lida, como ele responde às questões propostas pelo professor, também são golpes de astúcia. Então, às vezes, a gente propõe um exercício para o aluno de uma determinada maneira e o aluno faz de uma maneira completamente diferente. Qual é a lógica que impera ali, né? Como que ele está compreendendo e está rearticulando os elementos que estão sendo lhe oferecidos e como ele está agindo de uma maneira astuciosa. Então, a gente propõe, por exemplo, trabalho individual, o aluno faz em grupo, ou a gente propõe em grupo, e eles estabelecem ordens diferentes, organizam as tarefas, dividem entre eles, né, e cada um trabalha com um pedaço do trabalho, enfim, cada um trabalha com um pouco do conteúdo. São maneiras astuciosas de lidar, né, com essas relações de poder. Então, o interessante, eu acho que a contribuição do setor é, primeiro, não estigmatizar. Então, tudo que o aluno faz é rebelde, ou o aluno é indisciplinado, ou o aluno é aquele que recusa o poder, né? Por outro lado, o professor é sempre um braço do Estado na sala de aula, ou é sempre o reprodutor de um conteúdo, né? O que o setor nos provoca a pensar é que esses são sujeitos que no seu cotidiano eles estão, ao mesmo tempo que se submetendo a determinadas estratégias, eles estão articulando astúcias e construindo outras maneiras de subverter os mecanismos que lhes são impostos, como são táticas de sobrevivência. O Sertor, ele vai fazer leituras de Paulo Freire. Na década de 60, ele toma contato com Paulo Freire. Então, assim, da mesma maneira como ele vem ao Brasil, ele também toma contato com uma literatura produzida pelos brasileiros e, dentre eles, Paulo Freire. Então, de Paulo Freire, algumas das referências que ele faz ao Paulo Freire é a preocupação do método de alfabetização, né, que é isso que vai se difundir, inclusive, de uma maneira bastante generalizada no mundo, né, e pelo qual até Paulo Freire fica reconhecido. E a preocupação da prática pedagógica como um exercício da liberdade. Então, essa ideia de que a prática pedagógica é uma prática dialógica, que o professor, né,
tem um engajamento político-pedagógico nessa prática, né? Que essa prática, então, é uma prática também de caráter político, e que ela se estabelece com uma preocupação não de fazer calar o outro, mas de ouvir o outro. Então, a ideia, de novo, da escuta, né? De ouvir o outro, na construção de uma relação que é uma relação interpessoal. Então, para ele, o Paulo Freire ajuda, né, a dar substância a essa discussão que para ele é uma discussão importante. A importância da educação também como aquela prática que, que faculta ou que promove o exercício da liberdade. Je pense que c'est le jour de sa sépulture, de son enterrement, quand tout le monde s'est retrouvé dans l'église de Saint-Ignace de Loyola à Paris, que les gens ont pris conscience, avec tous les jésuites, les dominicains et les autres pères qui étaient là pour l'entourer au moment de sa mort, que les gens se sont rendus compte qu'il était toujours un homme d'église, mais dans une position qui était une position, je pense, effectivement, de résistance intérieure. Mais une résistance qui n'était pas positionnée comme la plupart des résistances. Je veux dire qu'il n'était pas comme les prêtres ouvriers. Il n'était pas dans une position de conflit politique ouvert, prenant par exemple parti de manière publique dans les journaux contre un certain nombre de positions de l'Église. Il était plutôt quelqu'un qui prenait parti pour. C'était une façon de prendre position pour un certain nombre de personnes opprimées, plutôt que d'être en position, je dirais la position habituelle de l'intellectuel critique parisien. Je veux dire que c'est tellement facile d'être un intellectuel critique parisien, d'une certaine manière, quand on a la position institutionnelle. E uma das últimas teses que o Certeau orientou, se não foi a última, uma das últimas teses, foi justamente sobre a relação entre educação e psicanálise. E a pergunta sobre a questão da escuta do outro, o lugar da escuta do outro no ambiente educacional. Então, ele vinha juntando já essas pontas, né, essas preocupações, justamente compreendendo que a escola não é só o lugar da fala, mas também é o lugar da escuta. Muito interessante, quando o Certeau viaja para o México, ele conhece o Ivan Illich, né, ele vai lá fazer, ele vai em Cuernavaca, vai conhecer o trabalho do Illich. E o Illich é um padre, né, que escreveu A Sociedade, um livro muito famoso na década de 70, que ficou conhecido como A Sociedade Sem Escolas, né? E o Illich dizia naquele momento e que a escola reproduzia, né, o mesmo ritual da missa. Então, enquanto na missa você tem o padre falando, né, fazendo uma exposição e os fiéis sentados, né, na escola você tem o professor falando com os seus alunos, né? E era isso que o Illich criticava. Ele dizia, olha, a gente tem que retirar esse modelo missal do interior da escola, né, esse modelo da missa, da igreja no interior da escola. E é interessante que quando o Certeau enuncia, né, quando ele fala sobre essa preocupação da escuta, né, e traz isso para o interior da escola, é de novo colocar em questão esse modelo mais clássico de aula, em que o professor é o expositor e que o aluno é aquele que ouve, trazendo como preocupação ouvir o aluno, né, assim como ouvir o professor. E acho que ouvir o aluno e ouvir o professor não é só uma atribuição no interior da escola. Eu acho que hoje mesmo falta muito às nossas políticas públicas ouvir o professor. Se elas ouvissem mais os professores, talvez compreendessem melhor o que está acontecendo no interior da sala de aula, no interior da própria escola, do funcionamento da escola. Ouvir os alunos e ouvir os professores talvez seja o que mais a gente tem falta, sente falta hoje no âmbito das políticas públicas.
Ma première rencontre avec Michel de Certeau, je pense que c'était au mois de mai ou au mois de juin 1970. Parce qu'à cette époque-là, j'étais déjà professeur à l'École normale de Versailles, mais j'avais le projet de commencer une thèse en histoire de la philosophie sur le XVIIe siècle. Et je me souviens que j'avais suivi les cours à l'Institut catholique pour comprendre un peu quelque chose à la théologie du XVIIe siècle, pour pouvoir faire ce travail en philosophie. Et c'est un des professeurs de la faculté catholique, qui était un spécialiste d'exégèse, qui m'a dit « Vous devriez aller voir le père de Certeau, parce qu'il fait un séminaire sur le XVIIe siècle. » Alors, je n'ai pas fait, c'était très drôle, parce que je n'ai pas fait le rapport avec le père de Certeau, spécialiste de l'exégèse du XVIIe siècle, et puis le Michel de Certeau, qu'on entendait parler à la radio, qui était très célèbre à cause de la prise de parole. Je n'imaginais pas que c'était les deux mêmes personnes. Donc j'ai demandé à rencontrer le père de Certeau, j'ai rencontré Michel, et il m'a dit qu'il commençait un séminaire à la rentrée sur Jean de Léry et sur la découverte des voyages et des missions au Brésil et dans le Nouveau Monde. Ça n'était pas exactement le sujet pour la thèse, mais j'ai dit, bon, est-ce que je peux venir? Oui, bien sûr. Et alors, la chose intéressante, c'est que du coup, j'ai été suivre le séminaire, qui était le séminaire qui avait lieu rue Monsieur, dans l'Institut jésuite, et où on était un tout petit séminaire. Il y avait Dominique Julia, il y avait Jacques Lebrun, il y avait des psychanalystes, mais il y avait beaucoup aussi des pères qui allaient partir en mission, et qui suivait là une formation un petit peu de découverte, de réflexion sur les cultures étrangères. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre que Michel de Certeau avait aussi un séminaire, mais avec beaucoup de succès à Paris 7, mais je n'ai jamais fréquenté ce monde-là. C'est-à-dire que j'ai toujours été avec Michel de Certeau dans une relation qui était finalement celle d'un petit cercle, alors qu'à l'époque, il était quelqu'un qui était extrêmement à la mode. Enfin, il est très vite devenu quelqu'un qui était très à la mode. Et je n'avais pas du tout... les gens qui sont à la mode sont toujours un peu impressionnants, parce qu'on n'ose pas leur parler. Et avec lui, les relations ont toujours été, au contraire, très faciles. Et puis on a découvert qu'on était de la Savoie tous les deux, que moi j'habitais à 25 km de chez lui, donc on était, comment dire, comme de la même famille, isolés à Paris. Et après, bon, j'ai eu les enfants, donc j'ai arrêté de suivre les séminaires de manière régulière, mais j'ai toujours conservé des relations avec lui. Et j'ai peine à penser que ça fait 25 ans qu'il est mort, ça va faire 25 ans début janvier qu'il est mort. J'ai une histoire amusante parce que j'ai suivi pendant donc l'année le séminaire sur Jean de Léry et la découverte du Nouveau Monde par les missionnaires. Et il m'a dit, tu devrais, puisqu'on s'est tutoyé assez vite, tu devrais faire une nouvelle édition de Jean de Léry, parce que c'est un livre formidable qui est très difficile à trouver. Et il m'a proposé même de rencontrer quelqu'un, un éditeur, pour faire une édition non pas de l'œuvre complète, mais des extraits avec une présentation. Alors j'ai fait ça, puisqu'il me demandait, il fallait le faire, mais j'étais très inquiète, parce que j'étais très jeune, et faire un livre pour un plus grand public, pour moi c'était une chose un peu compliquée. Et l'éditeur, à la fin, m'a dit « On va demander une préface à Michel de Certeau. » Moi j'ai dit « Non, on ne peut pas demander une préface. » Comment dire, j'avais honte d'obliger Michel de Certeau à préfacer un livre avec peut-être quelque chose qu'il ne trouverait pas très bon, qui est un travail de débutante. Et j'ai dit, on ne peut pas l'obliger, si on lui demande, il va le faire. Mais peut-être il n'est pas très content de ce que j'ai fait, donc je ne voulais pas le contraindre à préfacer une œuvre de débutante. Et il a rencontré mon mari dans une réunion peu de temps après la publication du livre, et il a dit quand même, alors le livre est sorti et Anne-Marie n'a pas fait de présentation du séminaire. Et moi je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il était très blessé, qu'on n'ait pas demandé de présentation, parce qu'il pensait, il a cru que c'était parce que je ne voulais pas dire que ça venait d'une œuvre collective, d'un travail qu'on avait fait tous ensemble, comme si c'était je voulais m'approprier le livre. Alors Roger est revenu, m'a dit
pourquoi tu n'as pas voulu demander? Alors je lui ai dit, mais moi, je ne voulais pas obliger Michel de Certeau à préfacer un livre pareil. Alors il m'a dit, écris-lui pour lui expliquer. Alors je lui ai écrit une petite lettre et il a compris que c'était exactement le contraire, que c'était pas du tout par... je dis, moi je ne veux pas, à l'époque je n'étais pas universitaire, cette publication ne me servait à rien pour la carrière, et je dis, si j'avais su, j'aurais été trop contente de demander. Il était très très soucieux du travail collectif. Et quand lui a fait paraître l'écriture de l'histoire, il cite Jean Deléry à un moment donné, et il cite mon travail, qui pour moi était une chose incroyable. Et j'ai appris petit à petit l'importance qu'il accordait à pouvoir donner la parole à tous les gens qui avaient participé à un travail. Ce que, évidemment, dans l'autre sens, de sa part, c'était merveilleux, mais de la part des autres, beaucoup, je pense, au contraire, ont cherché à mettre Michel de Certeau dans leur travail parce qu'ils savaient que c'était une manière de se valoriser, quelquefois de façon un petit peu exagérée, et c'était ce que moi je ne voulais pas. On en a fait l'expérience, par exemple, quand on marche en montagne, on marche lentement, on est fatigué, on avance lentement, on se dit combien de temps il reste pour aller jusqu'au sommet. Et puis on voit quelquefois passer un jeune homme qui n'a pas de sac à dos, qui n'a pas de grosses chaussures, qui marche à toute vitesse et qui monte en courant. Et c'est agaçant de voir quelqu'un comme ça. Eh bien, du point de vue intellectuel, c'est exactement ce que je ressentais avec Michel de Certeau. On avait le sentiment qu'il était toujours, comment dire, en train de courir plus vite que tout le monde. Et on ne comprenait pas quelquefois qu'est-ce qu'il faisait. On avait besoin de retravailler pas à pas la démarche que lui avait déjà franchie en quelques secondes. Et on avait l'impression qu'on était stupide. Qu'est-ce qu'il faisait qu'on n'avait pas compris, alors que lui avait déjà été au-delà de la critique de la critique. Ça, c'était, pour moi, c'était, comment dire, il me donnait le sentiment d'une étrangeté par rapport à tous les professeurs que j'avais connus. Je n'ai jamais connu un professeur qui était aussi rapide, sans chercher à démontrer lentement, mais à donner les choses essentielles tout de suite. Et c'est vrai que les questions qu'il se posait à l'époque, ça n'était pas encore mes questions. Alors je les recevais un petit peu de façon énigmatique. Il a fallu attendre pour que je comprenne qu'elles étaient là. Je me rappelle, quand a paru le livre « L'absent de l'histoire », c'était beaucoup plus tard, et il m'a envoyé un exemplaire avec une petite dédicace. Je me souviens que j'ai lu ce livre qui est très petit, et avec un sentiment de... Je comprenais tout ce qui était écrit, mais je me disais, je ne comprenais pas pourquoi c'était important. Et donc ce livre me paraissait un peu énigmatique. Je trouvais qu'il posait des questions qui étaient... pas les questions que je me posais, en fait. Et j'ai relu ce livre 10 ans après. Et alors, à ce moment-là, le livre m'a paru lumineux, et puis d'une justesse absolument incroyable. Et je me suis rendu compte que c'était moi qui avais dû faire pendant 10 ans un chemin qui faisait que maintenant, je comprenais ces questions et ces réponses. Alors que 10 ans plus tôt, elles étaient des questions prématurées. Elles étaient des questions qui ne se posaient pas à moi. Donc le problème avec lui, ce n'était pas un problème intellectuel. Je pense que c'était autre chose. C'est qu'est-ce qui fait que les problèmes de quelqu'un, ou les soucis, ou l'interrogation fondamentale de quelqu'un peut ou non être reçue par d'autres gens. Ce n'est pas un problème de formation intellectuelle. C'est plutôt un problème de maturation de la personnalité. Je ne sais pas, c'est autre chose. Et du coup, c'est vrai que les livres de Bourdieu, je suivais les séminaires de Bourdieu, j'avais travaillé avec lui à une enquête sur les grandes écoles. Bourdieu était très jeune à l'époque, il n'était pas encore un grand professeur, il n'était pas intimidant comme il est devenu quelques années plus tard. Et la chose bizarre, c'est que quand a paru le livre « La reproduction », qui était, comment dire, une sorte de développement qui cristallisait son mode de pensée sur l'héritage culturel, je n'ai pas pris ce livre au sérieux. Bizarrement, ce livre m'a fait rire, parce que je trouvais que la manière dont il était écrit en imitant Spinoza, c'était une espèce de langage rhétorique
qui ne coïncidaient pas avec la réalité. Je trouvais que c'était un exercice de philosophe et qu'il ne permettait pas de penser ce qui était le mode de fonctionnement ordinaire de l'école. L'autre livre qui, plus tard, a été plus marquant, c'était celui sur l'école capitaliste en France. Parce que j'avais aussi été l'élève de Establet. Le cours de sociologie que j'avais suivi, c'était avec Roger Establet, en 1967. Et lui m'avait aussi beaucoup marqué. Et ça explique le problème que j'avais pour comprendre les interrogations de Michel de Certeau. Parce qu'au moment même où je découvrais le poids des statistiques, le poids des analyses quantitatives pour mesurer des phénomènes qui jusque-là étaient analysés simplement en termes de subjectivité, et je découvrais la force des statistiques, l'importance de l'analyse sociale. Au même moment, Michel de Certeau était déjà en train de montrer la limite de cette approche quantitative pour quelque chose qui était beaucoup plus centré sur les trajectoires individuelles, etc. Et je n'arrivais pas à tout digérer à la fois. C'est-à-dire qu'il fallait, il fallait à la fois comprendre et apprendre la force des pesanteurs sociales et en même temps penser la limite. Alors pour moi, Michel de Certeau a été, pour mon travail professionnel, une bouffée d'oxygène. Parce que j'étais professeur à l'école normale, j'avais à former de futurs maîtres, j'étais moi-même un formateur de phytomaîtres, et je ne pouvais pas me penser comme un agent de la reproduction, ou comme seulement un agent de la reproduction. Et du coup, pour des raisons subjectives, le mode d'approche de Michel de Certeau, pour moi, c'était le salut. Sinon, je n'avais qu'à donner ma démission de l'Éducation nationale. Bon, à l'époque où j'ai connu Michel de Certeau, moi, je n'étais pas historienne. J'étais formateur de professeurs. Et finalement, la dimension de son travail qui m'intéressait le plus pour mon propre travail, même si je pouvais faire un peu de travail de recherche comme quelqu'un qui est un amateur plutôt qu'un spécialiste, c'était beaucoup plus tout ce qu'il était du côté de l'analyse des pratiques, bien sûr. C'est l'invention du quotidien et la culture au pluriel, qui pour moi ont été les deux grands livres, je dirais, libérateurs d'un point de vue intellectuel, pour arriver à avoir une conception de ce qu'est la culture du présent, et pas simplement du passé, autrement que comme un avoir, autrement que comme une capitalisation de savoir. Et de ce côté-là, la manière dont il définissait la culture pouvait jouer à la fois pour le présent, pour le passé, pour les sociétés urbaines, mais aussi pour les sociétés rurales. Et je trouvais que c'était un instrument de compréhension d'une efficacité extraordinaire. La manière dont Michel de Certeau pensait, quand on s'en servait, c'était commode, c'était pratique. Voilà, c'était une théorie qui marchait et qui permettait d'éviter de tomber dans le déterminisme historique, mais aussi d'éviter de tomber dans la simple singularité qui ferait que tout le monde est différent de tout le monde et que tout doit être respectable. Il permettait aussi de penser un projet politique, parce que déjà à l'époque, il y avait une conception de la culture, on en parlait à propos de la culture scolaire, où d'une certaine manière, tout devenait culturel. Alors si tout est culture, rien n'est culture, et comment juger qu'une modalité culturelle est supérieure ou inférieure à une autre? Si on a un projet pour l'école, par exemple, on est bien obligé de penser qu'il y a des choses préférables à d'autres. Et sa manière de penser la culture comme un faire qui donne du sens aux actions permettait de préserver, alors d'abord, des modalités marginales de la culture, en les intégrant et non pas en les considérant comme comment dire, insignifiantes. Et d'autre part, de penser l'articulation des forces du pouvoir stratégique et puis des modalités de résistance à la fois des collectivités, des petits groupes, et pas simplement des individus. Et quand je me suis mis à faire de l'histoire, en fait, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'avais été formée je m'étais construite autour de ce travail pour le présent, dans le travail avec la formation des instituteurs. Et finalement, je me rends compte que je lui dois des choses dont je ne me suis pas rendu compte de tout ce que je lui devais, puisque je me rends compte qu'en allant, par exemple, c'est en allant dans des classes au Maroc,
des classes d'alphabétisation coranique que j'ai pu comprendre l'alphabétisation du XVIIe siècle en France. Et je me dis, j'aurais pas eu le contact avec Michel de Certeau, j'aurais eu dans ma tête des barrages idéologiques, institutionnels, langagiers qui m'auraient empêché de penser des comparaisons entre des choses qui par ailleurs, c'est vrai, ne sont pas comparables. Mais de ce côté-là, je trouve que c'est quelqu'un qui m'a donné de la liberté, je ne sais pas comment il faut dire, la possibilité de me sentir libre par rapport à ce qui étaient les catégories héritées. Et alors je pense que pour les historiens, il a eu ce rôle-là aussi sur la structuration de ce que c'est une histoire culturelle. J'aime aller dans les classes, par exemple. Moi, je ne m'ennuie jamais quand je suis au fond d'une classe. Mais ce que Michel m'a permis, c'est d'avoir une légitimation théorique à ce plaisir personnel, de penser que c'est une chose importante et pas simplement une chose qui me fait plaisir. C'est une chose qui permet réellement de comprendre et réellement de questionner. Alors que je pense que l'environnement universitaire ne permet pas ça. L'environnement universitaire privilégie toujours les écritures théoriques et ne cherche dans les classes que, bon, soit des jugements de valeur, c'est bien ou ça n'est pas bien, soit des applications, des illustrations de ce qui est écrit dans la théorie. Et je sais que ce n'est pas ça que je cherche, et peut-être c'est grâce à lui, ça c'est vrai. Une chose que j'ai compris assez vite, peut-être plutôt grâce à Dominique Julia et à Jacques Revel, qui pouvaient m'expliquer les choses que je ne comprenais pas toute seule, c'est à quel point la position de Michel de Certeau était fragile dans l'Église. Et à quel point ça... En plus, il a parlé beaucoup à la radio, on a coupé un certain nombre de ses interventions. Donc la manière dont il a été utilisé dans certaines émissions a produit des effets de scandale, on peut dire. Et du coup, je sais j'ai su qu'il était en difficulté avec l'ordre des Jésuites. Et d'une certaine façon, je pense que le départ aux États-Unis a été une façon de régler un certain nombre. Quand il a quitté la revue Les Études, à la fois il avait une notoriété intellectuelle qui le mettait à l'abri d'un certain nombre de difficultés, mais en même temps, je pense pas. Là, moi, je ne lui ai pas posé des questions personnelles, mais je ne pense pas qu'il souhaitait quitter l'ordre, aucunement. Alors que la chose étonnante, c'est qu'à Paris, la majeure partie des gens qui le connaissaient étaient persuadés qu'il n'était plus jésuite. La réputation qu'on avait, c'est qu'il avait été jésuite, mais il n'était plus. Comme après mai 68, il y avait tellement de prêtres qui avaient quitté l'Église et qui se retrouvaient des intellectuels au CNRS parce qu'ils avaient des formations intellectuelles qui le permettaient, mais on imaginait, beaucoup étaient persuadés que Michel de Certeau n'était pas jésuite. Je pense que c'est le jour de sa sépulture, de son enterrement, quand tout le monde s'est retrouvé dans l'église de Saint-Ignace de Loyola à Paris, que les gens ont pris conscience, avec tous les jésuites, les dominicains et les autres pères qui étaient là pour l'entourer au moment de sa mort, que les gens se sont rendus compte qu'il était toujours un homme d'église, mais dans une position qui était une position, je pense, effectivement, de résistance intérieure. Mais une résistance qui n'était pas positionnée comme la plupart des résistances. Je veux dire qu'il n'était pas comme les prêtres ouvriers. Il n'était pas dans une position de conflit politique ouvert, prenant par exemple parti de manière publique dans les journaux contre un certain nombre de positions de l'Église. Il était plutôt quelqu'un qui prenait parti pour. Et ça, je trouve que c'est une manière de résistance qui était importante. La manière d'écrire sur la mort de Che Guevara, la manière d'écrire sur les événements politiques de l'Amérique latine, c'était une façon de prendre position pour un certain nombre de personnes opprimées, plutôt que d'être en position, je dirais la position habituelle de l'intellectuel critique parisien. Je veux dire que c'est tellement facile d'être un intellectuel critique parisien, d'une certaine manière, quand on a la position institutionnelle. Mais il était en même temps un marginal et un résistant par rapport au canon de l'université française. C'est-à-dire qu'il n'a pas été élu la première fois aux hautes études, il a été refusé à l'école pratique des hautes études où il aurait été le spécialiste des religions incontestées, parce que
les universitaires qui auraient pu le recruter, beaucoup disaient ça n'est pas possible d'être à la fois un historien, un psychanalyste, un linguiste et un jésuite. Il y a une mystification, c'est impossible d'être tout ça à la fois. Donc c'est un personnage dangereux et on élit quelqu'un qui fera des études des archives bien soigneusement. Donc je dirais que sa résistance, elle était aussi là. Donc c'est qu'il résistait, je dirais, à entrer à se conformer au canon de la restriction universitaire, qui est qu'il faut que vous trouviez votre domaine et que ce soit votre seul domaine et que vous n'en ayez pas d'autre. Et ça, non. Ça, pour lui, ça, c'était pas possible.